Abel valoriza a alma do time em virada e diz: jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Alviverde venceu o Ceará por 2-1, de virada no Allianz Parque com gols de Flaco e Vitor Roque. É uma vitória que continua colocando o Palmeiras na cola do Flamengo. Um primeiro tempo muito ruim. Foi um primeiro tempo sofrível, uma depressão. O primeiro tempo, já na segunda etapa, a partida se desenrolou de outra forma. Alex Miller, o que foi esse jogo, esse reencontro de Palmeiras, Abel, Leila e torcida hoje no Allianz Parque, e o jogo, Alex? Bom, primeiro eu me espantei com o número de torcedores, eu achei que iam bem menos torcedores ao estádio, né? A parcial no começo do domingo eram de 17 mil pessoas, de repente foram quase 28 mil. Então acabou sendo uma boa presença depois do que aconteceu no meio de semana. E eu também imaginei que o Palmeiras fosse sentir um pouco o baque da quarta-feira no jogo de hoje, né? Não é fácil você se esquecer 100% de tudo que vem acontecendo, entrar em campo e jogar leve, como se nada tivesse ocorrido. Primeiro tempo foi tétrico, primeiro tempo foi horroroso, foi para realmente passar uma borracha e nunca mais se lembrar que teve. Já o segundo tempo, o Palmeiras melhorou, as alterações funcionaram e o Abel Ferreira, talvez sem querer ou não, mas talvez tenha achado uma alternativa para melhorar o rendimento desse time do Palmeiras, colocando juntos na frente o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Aí funcionou. O Palmeiras não funciona com esses dois pontas, Sousa e Facundo, que não tentam nada. Não driblam, não são ofensivos, um cruza de qualquer jeito, o outro toca para trás. Então não tem aquela profundidade. E o Palmeiras naturalmente construiu a vitória. Agora, escapou do empate, como a gente viu aí, por conta das linhas milimétricas do VAR. Vamos falar sobre isso, aproveitando, claro, a presença da Ana Paula aqui, porque parece que acabou linha de impedimento no futebol. Vou querer saber da Ana, mas... Do jeito que contra o Corinthians deveria ter valido, esse deveria ter sido, então, anulado como... E o Abel hoje deu uma declaração legal sobre o VAR, eu vou querer explorar com a Ana. Ô Facincani, você sentiu também, principalmente no primeiro tempo, emocional, e depois eu quero ouvir Miller e Paulo Sérgio, que são ex-atletas, sabem o peso de rivalidade de clubes. O emocional influenciou num primeiro tempo horroroso do Palmeiras hoje ou não? Não, total. E outra coisa, né? O problema é que a insistência com alguns jogadores, como o Alex colocou muito bem, faz com que o Palmeiras, ele corra mais e pense menos. Quando há pelo menos 2 anos, o coração do Palmeiras, ele segue ainda taticamente dilacerado, que é o meio-campo. Enquanto não corrigir o meio-campo do Palmeiras, enquanto não se colocar mais atletas como se viu no segundo tempo, que pensem um pouco mais o jogo, que dividam essa responsabilidade e dobrem ali na frente também os atacantes, não é dobrar lateral, é dobrar atacante, é dobrar meia, é dobrar aqueles que vão conduzir a maneira do jogo, ser mais inteligente, o Palmeiras vai evoluir. Né? Entrou o Felipe Anderson, entrou o Maurício, o Palmeiras passou a ser um 4-4-2. Para quem acompanhava há 3, 4 temporadas o Flaco Lopes na Argentina, no Lanús, ele era um segundo atacante, uma espécie de um ponta de lança para um centroavante chamado José Sandi, que era um veterano de 40 anos. E foi o melhor momento na carreira dele. O Abel, né, em alguns momentos, eu acho que ele tem que ser cobrado, questionado pela imprensa, e a gente vai discutir tudo isso dentro do programa. E Garrafa, então quando você traz o cara para a função que ele está acostumado, aliás, o Flaco Lopes teve um bom rendimento o ano passado, com o Endrick jogando de centroavante e ele revezando, fazendo a função de ponta de lança. O Flaco Lopes não tem vigor físico, ele não tem cacuete para ser um centroavante, que vai girar, que vai bater, que vai usar artimanha. Ele é um cara para jogar solto, até porque ele tem uma certa habilidade, e facilitar essa infiltração de um cara que está ali à frente para fazer essa correria, ou os caras que vão pensar do lado dele no jogo. Ô Miller, você concorda com o Facincani especificamente dessa modificação feita no segundo tempo? E é uma modificação que o Abel tem que insistir um pouco mais, porque o Vitor Roque não é um centroavante nato, é um atacante. Joga pelas beiradas, acaba aparecendo dentro da área, fazendo o tal do facão. Mas o Flaco, você já defende há muito tempo. Ele é um homem de área. Essa avaliação do Facincani, esse segundo tempo, te dá a noção, talvez, do Abel repensar e fazer algumas alterações para a sequência da temporada. A Libertadores já é essa semana. Mas o Abel fez certo, né? No segundo tempo ele foi obrigado a mudar o jogo, até porque no primeiro tempo foi muito mal o time, né? E quando mudou, teve um efeito positivo no time, né? Acho que a movimentação do Maurício, do Flaco Lopes e do Vitor Roque, né, confundiram um pouco a marcação, né, do Ceará, e por isso que surgiram as boas jogadas e o gol, né? Acredito que o gol foi uma jogada bonita, inclusive, né? Roubada de bola no campo de defesa, um tapa do Maurício, que estava como meio atacante já, pronto para receber a bola em profundidade, e ele cruza perfeitamente para o Vitor Roque. Eu acho que
Todo atleta, todo jogador de futebol, ele tem que ter um começo, um princípio. Tem que ter um meio e tem que ter um fim. Tem jogador que não tem nada disso. Mas eu acho que esses jogadores, esses três, eles hoje tiveram um começo, um princípio, um meio e um fim. Por isso que o Palmeiras venceu. Chico, até pra gente trazer a Ana Paula pro jogo, tem 2 lances polêmicos que a gente vai discutir, eu quero ouvir o Paulo também. O aspecto emocional, você como jornalista e como corintiano, são 2 coisas distintas, né? Mas que você separa muito bem. Corinthians e Palmeiras, e a gente tá falando isso desde domingo passado, antes do clássico de quarta-feira. É algo que mexe demais. O Palmeiras entrou ainda machucado, e por isso um primeiro tempo tão ruim. Quando você vence, você vai ao céu, e quando você perde, vai ao inferno. É isso que é um Corinthians e Palmeiras, e a sua alegria se reflete no seu olhar, Chico Lang. Pô, muito obrigado. Ainda bem que você percebeu, não é verdade? Não, sem dúvida nenhuma. Claro que afetou, né, o primeiro tempo, e não afetaria também o segundo tempo se não fossem as mudanças do Abel, não é verdade? Aí ele foi esperto, mudou certo, deixou, como já disse o Miller, e muito bem, o Murilo, o Vitor Roque e o Flaco, né, atacando os 3... Maurício. O Maurício, né? Maurício. Atacando os 3 de frente, né? E isso ajudou bastante. Agora, o emocional, evidente, né? Até agora está abalado. Não vem me dizer que passou, que essa vitória, essa vitória foi o santo remédio. Não foi. Não foi. Isso vai demorar muito tempo para passar cicatrizar? Ainda. É isso. Ô Chile, por gentileza, separa, para que a gente possa começar com a Ana Paula, as 2 polêmicas do jogo, o pênalti, toque na mão, do jogador do Ceará, e depois o impedimento que até o Abel Ferreira, e aí de forma positiva, faço críticas ao Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falando sobre... Então separa o lance, mas só antes, quem jogou com muita propriedade um Corinthians e Palmeiras para responder o que a gente estava debatendo é o Paulo Sérgio. Emocionalmente, Paulo, Corinthians e Palmeiras mexe com o que acontece num jogo para a partida seguinte. Você que viveu isso, tanto acho que pelo bem como pelo mal, né? Ganhou clássicos e perdeu clássicos para Palmeiras, né? Como é que é isso para o jogador? Hoje o time entrou realmente ainda como se tivesse um Corinthians pela frente, com tudo na cabeça. Como é que é, Paulo? O reflexo disso foi o primeiro tempo. E sem dúvida nenhuma mexe sim. Até porque foi uma derrota onde ninguém esperava, ainda mais por parte dos palmeirenses. Eles não esperavam que ia acontecer como aconteceu, né? O Corinthians ganhando lá dentro, soberano, praticamente os 90 minutos. Então eu creio que ainda bem que não durou uma semana, um mês para vir o próximo jogo. Porque se tivesse demorado mais tempo, aí o problema ia ser maior, né? Então logo em seguida você tem um jogo em casa, com a torcida, e consegue um resultado positivo, é muito bom. Agora, o atleta, depois desse jogo, já se sente um pouquinho mais leve, porque a pressão vem. Agora, eu gostaria de falar só uma coisa, Garrafa, em questão ao Vitor Roque. Até que, enfim, que o Abel colocou o Flaco e o Vitor Roque juntos. Porque ela sempre tirava um, colocava o outro. Perfeito. Tirava um, colocava o outro. Ele é humano, ele também erra. Então, mas é isso. E a imprensa que fala. Tem que avisar ele. Até que, enfim, ele colocou os 2 juntos. E aí surtiu o efeito. Então, se nós estamos todos falando isso, do Vitor Roque abrindo espaço, e o Vitor Roque só fez o gol porque o Flaco estava marcado. Então você abre espaço para o Vitor Roque jogar. Quando ele joga sozinho na frente, já tem 2 na marcação dele e dificulta. Claro, e quando você tem um outro atacante e esse outro atacante também vem junto com ele, fica mais fácil. Agora, preservei aqui a Ana, porque agora tivemos 2 polêmicas no jogo, e aí a avaliação técnica, né, de quem conhece. Então, o primeiro é o pênalti marcado, estava 1-0 para o Palmeiras, pênalti marcado, né? Tava 1-0 Ceará, né? Tava 1-0 Ceará, tem pênalti para o Palmeiras, o lance do pênalti. Chile, por gentileza, para a Ana poder falar, vamos ver na tela aí, ó. Fala pra gente, Ana, como é que é isso? Então, esse lance é extremamente interessante, Garrafa, por duas situações. O fato da mão estar próximo ao corpo seria um fator de referência para a gente falar não penal, a não marcação do penal. Porém, aí, o William Machado, olha que interessante, quando ele percebe que a bola poderia passar
E é isso que ninguém leva em consideração. Ana, mas o braço está próximo ao corpo, mas ele para bloquear a bola. Ele vai ao encontro da bola. Não é a bola que vai ao encontro dele, até porque se a bola fosse ao encontro dele nesse movimento natural, ele não faria o movimento de frente para a bola. Essa bola tocaria no braço dele, inclusive com a palma da mão virada para trás. Sim. Mas, Ana, ele vai para a bola e ele tenta chapar. Então, quando você vê em câmera lenta assim, dá a impressão, mostra que tocou. Mas numa velocidade normal, ele vai tentar chapar a bola. E aí ele vem no movimento natural. E aí bate. Paulo, e eu gosto dessa sua provocação, porque você que foi um grande jogador que foi... Não é nem provocação. Se eu vou chapar, eu vou ajeitar o meu corpo, o meu braço vai estar para trás e não para frente, como ele faz. Não, mas ele chapou aqui, aí vem. E aí esse movimento, você vê que ele olha para a bola, e esse foi o ponto de atenção. Porque ele deu bote, né, Ana? Porque ele deu bote. Ele olha para a bola e abre a mão para a bola. O fato de ter batido na canela dele antes de bater na mão, não tira o pênalti também. Neste caso não, porque se bate na canela dele e ele continua nesse movimento que o Paulo está falando de vir para chapar, essa bola tocaria na mão dele sem intencionalidade nenhuma. Mas olha interessante, esse é o ponto. Ele olha, aí vão falar assim, Ana Paula, você está sendo corporativista. Não, até porque eu comento o jogo hoje pela Rede TV e teve uma jogada similar a essa, inclusive no jogo Coritiba e Vila Nova, e que eu falei, não pênalti. Porque o jogador do Vila Nova, quando a bola vem, é isso que eu estou falando para você, ele vai jogar e a bola toca no braço dele e passa. Ele não fez força nenhuma, ele não bloqueia. Aqui a gente vê que o William Machado, ele até coloca força na mão, porque essa bola cai. Ela não segue na sequência. Tá vendo que ela cai? Ela para aí. Então, por este motivo, o Igor Benevenuto, por entender que houve um movimento adicional, chama o árbitro, o Paulo Torezin, que aí volta com a marcação do pênalti. E na época em que Miller e Paulo jogavam, impedimento, falta, mão na bola, era intencional ou não intencional e o árbitro que decidia na hora. Exato. Mudou um pouco isso, hoje é braço aberto. Mudou um pouco não, mudou muito. Bastante. E a cada semana tem uma nova regulamentação. Mas aí o que é interessante aqui para nós, Garrafa, se você me permite, quando a gente fala da mão, e aí você está muito certo, não basta só a questão do jogar deliberado ou não, ter a intenção de jogar ou não. Mas quando eu corro o risco de disputar a bola, se eu corro o risco para disputar essa bola, estou com os meus braços abertos, seja acima do ombro ou aqui, qual que é o meu objetivo? Ocupar espaço e impedir a projeção. Sim. Ao impedir essa projeção e essa bola toca, por mais que eu não queira ter tocado, mas eu ampliei o meu corpo e estou impedindo que ela passe. Então essas são referências e a FIFA cada vez mais tem falado com os jogadores para tentar ajustar em que momento vai ser marcada uma infração ou não. Nesse caso, o normal seria a não marcação, desde que não tivesse o movimento adicional dessa mão aberta bloqueando a bola. Então, aí, acho que está todo mundo... Esse é claro, é que a Ana Paula foi, obviamente, bem didática para a gente poder entender, isso é fundamental. Agora, vamos puxar no primeiro Corinthians e Palmeiras o gol anulado do Palmeiras, gol do Maurício, não é? Do Maurício. Do Maurício. Né? Que o Abel escancalhou com o VAR. O Abel fala, o VAR arcaico. Só que hoje ele foi... É isso. Aí hoje tivemos um lance, a detentora dos direitos, no caso a TV Globo, não nos enviou a avaliação do VAR, então nós vamos mostrar esse lance. Você, obviamente, deve ter visto em redes sociais ou até mesmo na TV durante o jogo, e a nossa imagem vai mostrar para você. Esse impedimento marcado, que seria o gol de empate do Ceará. O gol de empate finalzinho do jogo. Né? A gente não está na mesma linha aí, obviamente, mas a imagem da detentora, no caso a TV Globo, fica ali por milímetros, como foi o impedimento lá que anulou o gol do Maurício. E dois pontos interessantes, tanto no jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, como neste jogo, a equipe de campo validou o gol. No jogo do Corinthians o gol foi validado, né? Sim. E no jogo de hoje à tarde, o gol também foi validado. Se a gente fosse analisar sem VAR, situação limítrofe, os gols seriam válidos. Sim. Acho que esse é um ponto importante. Seria popular a mesma linha. Porque a decisão de campo foi gol. Agora, Ana, deixa eu te perguntar. Acabou a mesma linha, não é impedimento, ela continua na regra. Ela Só que com valendo. esse VAR que nós temos aqui, não tem mais como ter mesma linha. Então, criou-se um VAR que, nem sei se o semiautomático também dá a mesma linha, mas enfim,
A mesma linha permanece, mas com o VAR ela não existe mais, Ana. A questão do semiautomático é que são vários pontos no corpo de uma análise que você vai ter uma precisão maior para fazer a definição. Então, e aí eu gosto quando o Felipe traz essa observação com um jeito de quem se preocupa e estuda. A diferença da semiautomática para essa linha que a gente tem. Essa linha que nós temos, a gente não tem esse sistema de mapeamento do corpo e também não temos o chip na bola. Porque qual que é a deficiência do nosso sistema hoje? A gente não tem o chip, então a gente não tem o momento exato. A gente tem uma dificuldade, Garrafa, para definir o frame. Que momento que essa bola toca... Então, às vezes, aconteceu no jogo do Corinthians e Palmeiras. O frame, se vocês forem ver, ele fala volta 1, 2, e a bola já saiu. Já saiu. Ela já tinha saído naquela situação. O frame é o ser humano. Que é o quadro a quadro. Não, mas aí nesse caso foi um padrão, e aí eu vou defender, porque foi um padrão estipulado. Uma vez que a empresa que dá suporte hoje não consegue ter essa precisão, então você tem como protocolo utilizar o frame um para trás, meio e um para frente e ver qual é o melhor. Cabe ao árbitro de VAR escolher. Nesse caso aconteceu a mesma situação. A diferença é que lá eles passaram a linha primeiro no defensor e depois no atacante. Hoje eles passaram primeiro no atacante e depois no defensor. Não tem uns caras para sentar depois de um lance desse, sentar todo mundo junto num lugar só e falar, ó, aqui é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não tem uma determinação, porque cada semana é a mesma coisa. Agora você tocou nessa polêmica. Que aí eu concordo com você, concordo com a insatisfação de todos que questionam essa linha. Qual é o problema? Existe hoje um departamento de arbitragem que estuda isso e que determina. O que a gente tem que deixar claro para o público e para nós? Qual é o procedimento utilizado pelo atual departamento, com a tecnologia que você tem em mãos, para definir impedimentos de situações de mesma linha? Por quê? Respondendo você, Garrafa, existe sim mesma linha ainda hoje? Existe. O problema é por que não está acontecendo? Seria porque é o frame? Será porque é a escolha? Porque um VAR escolheu a cabeça com essa tecnologia, dificilmente ou é você o vai momento conseguir... do ombro que eu determino? Então, o que precisa? Eu sugiro ao Departamento de Arbitragem que solte uma nota para nós dizendo, a gente trabalha com esse equipamento. Isso aí. Vamos utilizar esse recurso, não importa se é para a equipe A ou para a equipe B, o padrão vai ser o mesmo. Hoje, a gente vai continuar discutindo noite afora e não vamos chegar a uma solução. Mas sabe o que é legal, Ana? A semiautomática pode melhorar? Pode. Mas ainda... Vai continuar tendo dúvidas? Por quê? Aí eu vou usar a fala do Felipe. Existe o mapeamento do corpo, mas ainda quem vai decidir qual ponto que a linha deve ser colocada continua sendo humano. Você vai agora ter a facilidade da inteligência artificial. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Nós ainda aqui, e o problema não é somente a tecnologia da câmera, que ela é inferior, ela não tem a precisão e principalmente a qualidade para te dar a exatidão de um frame que ela não vai entrar borrado, porque qualquer frame que você puxa vai entrar borrado em movimento. Então você precisa ter uma câmera especial, super slow, tal, mas é muito caro. Mas deveria ser empregado porque você está tratando de esporte de milhões em jogo. Agora, a questão toda que me chama a atenção, Rafa, é uma disponibilidade muito mal feita de câmeras. A gente tem muito pouca opção, ainda mais para lance de impedimento. Ana, você sabe bem, da tal da paralaxe e tudo mais, você precisa ter lados opostos. Deixa eu te cumprimentar agora. Você está entendendo? Eu vou te cumprimentar porque... Não existe. A gente fica sempre na mesma câmera. A questão que o Felipe está trazendo, e eu como gestora que fui, brigava muito por isso que ele está pedindo. Qual é o problema que a gente tem com esse sistema? Quantidade de câmeras. Quanto mais câmeras eu tenho, mais recurso eu tenho para traçar essa linha. Ana, para ilustrar o que você está falando, está chegando, atenção, está chegando a imagem do VAR. O chileno está recebendo aqui, vai colocar a imagem do VAR e aí vai ficar mais didático para que vocês possam ver. Para mim, o GI dava condição para o jogador do Ceará. Que agora, a nossa imagem estava um pouco aqui. Eu falar a mesma coisa, e agora, qual é o nosso objetivo? O GI dava condição para o Qual é o nosso objetivo? Se for levar em consideração a paralaxe, sim. Exato. Nós, jornalistas, quando vimos aqui, a gente está discutindo no sentido de melhorar. Sim. Não é para A ou para B. E aí a gente cobra que os treinadores tenham a mesma postura. Cansei de criticar treinadores que só falam de arbitragem quando é pro seu lado. Sim. O Abel reclamou naquele Corinthians e Palmeiras e hoje, peraí, ó. Parabéns, Abel, parabéns. Porque hoje o Abel Ferreira se manifesta sobre o lance do Ceará. O chileno está recebendo agora as imagens, vai pôr as imagens do VAR, que aí fica muito mais claro de que, pô, mas como é que isso não era a mesma linha? E o Abel, atenção, o Abel Ferreira...
Parabéns, Abel. Ele se manifesta, mesmo com o lance sendo contrário ao Palmeiras. Se liga na tela. No jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar do mesmo. Tá vendo? Tá vendo? É isso, ó. O Abel hoje, ele fez a referência. E aí, isso é querer melhorar o futebol. É a gente falar em bem do futebol, não olhar só a cor de camisa. A paixão, ela fica na arquibancada. E aí é o ponto Os profissionais, né, Ana, tem que estar trabalhando em cima disso. Mas aí o ponto positivo da fala dele, que é o que nós estamos falando aqui. Se a gente tem um procedimento claro, esse procedimento ele vai ter problema para a equipe A ou para a equipe B. Mas você vai ter um padrão único para todos os jogos. Então eu vou acertar dentro de um padrão para a equipe A e dentro de um padrão para a equipe B. Não vai ter alternância. Quando o Felipe traz a questão das câmeras, um ponto que aqui no Brasil, e aí existe muita gente gerindo o VAR, entenda, sem ter conhecimento técnico para. Porque uma coisa que eu pedi aqui muito, quando estive na gestão, precisamos ter uma câmera atrás do gol. Precisamos ter uma câmera, uma paralela à outra. Claro, e não só uma. posto. Uma com diferença de 1 metro. Exato. Porque se eu consigo fazer um mapeamento na área e colocar 3 câmeras ou 4, eu diminuo a dificuldade da paralaxa. Só que aí o que acontece? E hoje são quantas câmeras? Hoje é uma ou 2. Em alguns estádios, surreal. a gente tem assim, a câmera de frente, como ele falou, é invertida. Falando de impedimento, uma de cada lado. Eu poderia ter 2 ou 3. Só que aí vão falar que isso é investimento e que custa mais caro. Abel valoriza a alma do time em virada e diz: jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Abel Ferreira adotou uma postura calma durante e após a vitória do Palmeiras de virada, por 2-1 sobre o Ceará no Allianz Parque. Uma resposta em meio às cobranças, críticas e ataques de vândalos à academia de futebol nos últimos dias. O técnico mencionou mais uma vez o VAR arcaico, valorizou a alma do time de lutar até o fim e respondeu se chegou a repensar sobre a proposta de renovação de contrato. Quando chegar em casa, minhas filhas vão perguntar se aconteceu tudo bem, mas é difícil justificar a elas o que aconteceu há 3 ou 4 dias. Difícil explicar por que o pai foi xingado. Hoje vão me presentear e abraçar no Dia dos Pais, afirmou. Eu tenho carinho e respeito pelos torcedores, pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras, continuou. Temos um histórico juntos, respeito mútuo entre mim e torcedores. São 20 milhões, ganhamos e perdemos juntos. Mas quero que saibam que meu foco é pelos jogadores, pelo clube, por esta camisa. Este é o mais importante. O meu futuro será decidido no momento certo, com o máximo respeito ao Palmeiras. Antes da partida, porém, a academia do Palmeiras foi alvo de vândalos, que jogaram bombas e rojões na entrada do local onde os atletas e comissão técnica estavam concentrados. Na chegada ao estádio, o português já havia sido questionado sobre o episódio, mas preferiu não entrar em detalhes sobre o ocorrido. Lamentável, é tudo o que tenho a dizer. No Allianz Parque, o Palmeiras sofreu o primeiro gol aos 5 minutos do segundo tempo, na primeira finalização do Ceará, quando havia dominado a primeira etapa. Na sequência, porém, conseguiu empatar com pênalti, convertido por Flaco Lopes e virou com gol de Vitor Roque. A torcida que havia vaiado antes do apito inicial terminou o jogo aplaudindo os jogadores que aplaudiram de volta. Não conseguimos ser ousados para mais finalizações na primeira parte. Alteramos um pouco a forma de atacar, tentando surpreender o adversário na segunda etapa, mas nós fomos surpreendidos com o gol na primeira finalização. E a alma de lutar até o fim sempre está presente na nossa equipe. Fomos em busca do que queríamos, valorizou. O técnico em seguida ainda faz um comentário em referência ao trabalho do árbitro de vídeo, que havia criticado durante as oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa vez, o VAR atuou na marcação do pênalti para o Palmeiras e depois anulado o gol do Ceará, traçando as linhas de impedimento naquele que seria o empate do Vozão. É verdade, contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico. Se calhar hoje nosso adversário pode falar o mesmo, disse Abel.